bom vocês estarem aqui pela manhã. Verdadeiramente, não é fácil, às vezes, sair de casa num tempo chuvoso, às vezes trazer filho pequeno, deixar coisas, vontade de ficar na cama, todo mundo tem, mas nós priorizamos aquilo que é prioridade para nós, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor ele é um bom pagador. Não existe nada que nós não façamos para o Senhor, que Ele não traga para nós uma recompensa. Embora a gente não faça esperando ou desejando, pensando em uma recompensa. Mas Ele nos recompensa, amém? Porque Ele é um bom Pai. E nessa manhã eu vou dar continuidade ao assunto sobre o espírito da fé. Já tivemos 3 domingos falando sobre isso. Tivemos o pastor Miro, o pastor Diogo, tivemos Haline. Queridos, foram palavras que nos levantou e nos trouxe uma motivação extra para continuarmos e para iniciarmos o ano de 2020. Amém? Queridos, a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós desejamos agradar ao Senhor. Nós vivemos, querido, em uma busca constante para agradar a Deus nas nossas ações, no nosso falar, no nosso proceder, em tudo que fazemos nessa vida. O desejo do nosso coração é agradar ao Senhor. E atitudes de fé, se nós não tivermos essas atitudes de fé, se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Existe algo impossível se nós não tivermos fé. Então, nós queremos agradá-lo, nós precisamos andar em fé. E eu gosto da parte B que diz assim: porque quem vai a Ele, todos nós um dia fomos ao Senhor. Precisa crer que Ele existe. Nós cremos, por isso nós fomos salvos. Porque nós fomos a Ele, porque nós cremos que Ele existe. Mas só que Ele diz assim: e recompensa quem procura conhecê-lo melhor. Essa é a versão da NTLH. Ou seja, eu estou numa busca em agradar ao Senhor. Eu ando com fé. Eu reconheci que Ele existe. Por isso eu aceitei como Senhor e Salvador. Já teve atitude de fé nisso. E como se não bastasse termos a salvação, Ele recompensa nós que procuramos conhecê-lo melhor. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Então nós estamos em uma trajetória de fé e vamos viver essa trajetória até o dia que formos morar com o Senhor. A fé não é um assunto inesgotável. Nós ouvimos domingo passado, o pessoal do discipulado, ouvindo o discipulado, ouviu aqui, vocês vão ouvir hoje, mas não é o suficiente. Precisamos todos os dias fazermos a nossa alimentação diária por meio da fé. Amém? Se queremos alcançar algum objetivo natural, nós precisamos persistir nesse objetivo. Se nós queremos nos tornar forte, precisamos ter a disciplina em continuar indo para a academia sem desistir, porque você só vai alcançar um objetivo se você persistir. Se queremos emagrecer, nós precisamos colocar a nossa força, o nosso foco em regular aquilo que nós alimentamos e não desistirmos. Embora tem situações que nós escorregamos, mas nós voltamos, porque o objetivo vai ser alcançado porque persistimos. E andar em fé, nós também não podemos desistir de andar em fé. Embora circunstâncias elas venham, situações desfavoráveis elas vão chegar, obstáculos eles vão surgir, mas nós vamos persistir, queridos, andar em fé. E porque nós persistimos, nós vamos passar por cima de tudo isso. E vamos ter o objetivo, a recompensa que a fé traz. Amém? Glória a Deus. Eu só queria frisar algumas coisas que os pastores e que a Haline ministrou. Só foi coisa que me chamou a atenção e eu anotei, eu acho muito importante, que o pastor Miro falou que é importante que todo cristão tenha o conhecimento que possui uma porção da fé do tipo de Deus. Vocês concordam com isso? Que é importante que todo cristão, ele nasceu hoje, ele precisa ter o conhecimento que ele possui uma porção da fé do tipo de Deus. Por quê? Porque isso vai motivar esse cristão a conhecer mais o Senhor. E eu peguei essa palavra e eu disse, meu Deus, uau.
O pastor Diogo falou o seguinte, que a fé, ela não foca nas probabilidades, mas sim na palavra de Deus. E é verdade. Se você for viver uma vida de fé, focando no que é possível, no que é provável acontecer, não é uma vida de fé. A vida de fé foca no que a palavra de Deus diz. E isso é maravilhoso. Então, nós não vamos focar... meu Deus, não é possível. Existe uma probabilidade de dar certo. Com a fé não existe probabilidade, vai dar certo. E eu peguei isso que ele falou e eu fui grandemente abençoada. E Ralinha falou algo que diz o seguinte, que fé não nega os fatos, mas a fé fala a fé. Ô, glória! Diga só 3 coisas, querido, que cada um falou. Porque imagine ouvir essa ministração. E ontem eu quis ouvir novamente a ministração deles. E, meu Deus, eu fui enriquecida. Ou seja, é algo que eu ouvi alguns dias atrás, mas eu ouvi novamente ontem e trouxe coisas novas ao meu coração. Ou seja, fé realmente é um assunto inesgotável. Nós precisamos estar nos enchendo de fé. Se chegarmos, queridos, ao nível de achar que já estamos com fé suficiente para terminar 2020 bem, eu tenho uma notícia para lhe dar. Você está redondamente enganado. Porque nós precisamos constantemente fazer a nossa fé crescer e nos fortalecer na fé. Amém? Deus é bom. E hoje eu vou dar continuidade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 4. Deus é bom. Segunda Coríntios 4, no versículo 13. Vocês abriram? É o texto base para isso, que diz assim. Eu vou ler na Nova Tradução Atualizada. Diz assim, tendo, porém, o mesmo Espírito. Vocês vão ouvir eu falar, tá bom? Vocês podem prestar atenção em mim. Tendo, porém, o mesmo espírito de medo, dúvida, fracasso, comodismo e incredulidade. Também cremos nisso e por isso também falamos. É isso que a Bíblia diz? Não, vocês estão espertos. A Bíblia diz nesse texto o seguinte, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. A fé é o contrário de tudo isso que eu falei aqui. A fé é o contrário do medo, a fé vai de encontro à dúvida, a fé vai de encontro ao fracasso, a fé vai de encontro ao comodismo e a fé vai de encontro à incredulidade. Uma pessoa que tem medo, ela não anda em fé. Uma pessoa que tem dúvida, ela não anda em fé. Uma pessoa acomodada, achando que as coisas vão cair do céu, ela não anda em fé, porque a fé tem ações correspondentes. E uma pessoa que só pensa em fracasso, ela não anda em fé. E uma pessoa incrédula, é claro que não anda em fé. Mas a Bíblia nos diz que, porém, tendo o mesmo espírito de fé, ou seja, o mesmo Espírito que Deus tem, o Espírito que fez com que Ele criasse o mundo, nós temos esse mesmo Espírito de fé dentro de nós. E esse Espírito de fé diz assim, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. A fé, ela não fala de medo. A fé, ela não fala de dúvida. A fé, ela não fala de fracasso. A fé, ela não fala e não age de forma cômoda. E a fé não fala em incredulidade. A fé fala fé. A fé fala o que Deus fala. A fé age como Deus age. Se Deus não agisse em fé, queridos, nós não estaríamos aqui hoje. Porque Ele agiu em fé para a criação do mundo e Ele também agiu em fé para dar o seu Filho em nosso favor. Oh, glória! Então nós andamos na contramão do mundo. O que todo mundo passeia aqui, né? Ninguém vive 24 horas aqui na igreja. Então estamos rodeados de pessoas que falam todos os dias medo, incredulidade, fracasso. Pessoas acomodadas achando que tudo vai cair do céu. E não é dessa forma.
E se nós não tivermos cuidado, não blindar o nosso coração e a nossa mente com a palavra, nós falaremos a linguagem do mundo. Mas a nossa linguagem não é a linguagem do mundo, a nossa linguagem é a linguagem da fé. Oh, glória! E sabe, queridos, se entramos nesse barco, vamos chegar até o destino dentro desse barco? Não vamos retroceder. Porque situações difíceis, ela vai bater na porta de cada um que está aqui. Sabe? Pode bater. Mas nós, como a gente já ouviu, muitas vezes vamos abrir a porta com a fé falando. O medo bateu na nossa porta, a fé abre. A incredulidade bateu na nossa porta, a fé abre. A situação difícil bateu na nossa porta, a fé abre. Nós precisamos fazer alguma coisa com as situações que se levantam contra nós e não ficarmos parados achando que tudo vai se resolver sem ter atitude de fé. O reino de Deus, ele funciona, queridos, com ação. Porque se Deus, ele quisesse que nós não tivéssemos ação, ele não iria falar, haja luz. Ele simplesmente ia ficar parado lá e pensando tudo que ele desejava e as coisas iriam acontecer. Mas ele foi o nosso maior exemplo. Ele quis formar o mundo e ele teve uma ação que correspondesse à atitude de fé dele. E ele disse, haja luz, haja firmamento, haja e haja. Assim é com as nossas vidas. Se queremos uma mudança de atitude no cenário que temos visto hoje, nós precisamos abrir a nossa boca e falar o haja de Deus. Oh, glória! O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele está disposto a pegar junto. Ele está conosco para fazer aquilo que ele está pronto para fazer. Mas nós precisamos dar um comando. Como a Haline muito bem falou quando ela ministrou, ele está lá, esperando simplesmente uma ação nossa para que as coisas aconteçam. Eu falei sobre comodismo. E muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que queremos uma mudança. Pai, eu quero uma mudança, eu desejo uma mudança. Eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de uma nova guinada na minha vida. Mas ficar parado sem nem ao menos falar, você vai ter os mesmos resultados que o comodismo trouxe até hoje. Mas se nós abrirmos a nossa boca e falar palavras de fé, essas coisas vão mudar. Elas têm a obrigação de mudar, porque a fé, palavras de fé, vem junto dela o poder de Deus, o Espírito de Deus está envolvido ali, e Ele faz. Amém? Oh, glória! Sabe, queridos, é uma manhã onde nós vamos nos levantar por dentro. Porque às vezes nós ficamos ouvindo tantos relatórios negativos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, e fica dizendo, meu Deus, o que é que estamos fazendo? O que é que essas pessoas estão fazendo com a palavra que têm recebido? Eu paro para pensar. Será que não foi suficiente? Será que não pegou nada da palavra que possa colocar um pouco de esforço para fazer com que as coisas aconteçam em fé? É possível. As impossibilidades, elas têm parado o povo de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estão colocando seus olhos nas impossibilidades e não colocando seus olhos para a palavra e não voltando seus olhos para um Deus que criou isso aqui que nós estamos vendo hoje. Se foi possível para Deus, mas é Deus, mas ele teve uma ação. Se foi possível nós olharmos a galeria da fé em Hebreus 11, você vai ver pessoas normais como eu e você rompendo em fé. Porque tiveram uma ação que correspondia ao desejo do seu coração, que correspondia à fé. E nós não vamos ficar parados, as impossibilidades não vão nos parar, porque estamos tendo a revelação, o conhecimento da verdade que transforma as nossas vidas por meio de ministrações como essa. Por meio de ministrações que deu no início do ano. Queridos, 2020 só começou. Nem acabou ainda o mês de janeiro. Muitas coisas já começaram a acontecer. Então, tanto boas quanto ruins. Mas o final, nós é que vamos dizer como é que vai ser. Eu me recuso a ter um final de 2020 fracassado. Eu me recuso a ter um final de 2020 sem as metas que existem no meu coração, que está alinhado com a palavra, serem cumpridas. Sabe? Eu me recuso a olhar nas minhas confissões de fé e não colocar um xizinho de que já aconteceu.
Oh, glória! Vai acontecer, porque coisas improváveis em 2019 eu já experimentei, e o que é que eu não vou experimentar em 2020? Muito mais o Senhor é poderoso para fazer. Glória a Deus. Então, temos o mesmo espírito de fé. Em Efésios 2, versículo 8, eu coloquei aqui na versão fácil de ler, diz assim, Efésios 2, versículo 8. Pois é pela graça de Deus que vocês foram salvos, por meio da fé que vocês têm. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um dom. Já começamos a experimentar fé no primeiro dia que nós decidimos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Tem outro texto, Hebreus 11, versículo 1, na Nova Bíblia Viva, que diz assim: o que é a fé? Às vezes as pessoas podem perguntar para nós o que é a fé. E nós precisamos saber o que é a fé. E aí diz assim, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. No próximo diz assim, pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus. E que aquilo que se vê não foi feito daqui. E aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Entenderam? E eu gostei dessa parte aqui, ó. A fé é a certeza que nós estamos aguardando. Que você está aguardando, esperando alguma coisa em Deus? Estão. Porque eu estou. A fé é a certeza de que aquilo que você está aguardando aí em seu coração vai ser possível acontecer por causa da palavra de Deus, por causa da fé. A fé, queridos, é você se enxergar aonde Deus já te enxergou. Atitudes de fé, você se vê, não como o mundo está dizendo que você é, mas como Deus já disse que você é mais do que vencedor, que em todas as coisas você é bem sucedido, que tudo que você coloca as suas mãos prospera, que em todas as coisas o Senhor lhe ajuda, que Ele lhe dá força para adquirir riqueza. É você enxergar o que Deus enxerga, porque se nós formos colocar os nossos olhos naquilo que o mundo diz, o mundo vai dizer que somos impossibilitados de alcançar o desejo do nosso coração. O mundo diz que existe uma praga, uma peste rodeando as pessoas, que elas não conseguem avançar. O mundo diz que você não pode dar um passo de investimento no reino de Deus, porque vai faltar. O mundo diz que você não pode devolver dízimo, porque isso não existe. O mundo diz isso. Mas nós não cremos no que o mundo diz, porque o mundo não nos salvou. Oh, glória! Quem nos salvou foi o Senhor. O mundo, queridos, ele não tem acrescentado absolutamente nada na nossa caminhada de fé. O que acrescenta coisas na nossa caminhada de fé é a palavra de Deus. É a palavra da verdade que é viva e que funciona. Temos que dar uma de louco, queridos. Oh, glória! Estão falando, você fala. As pessoas podem dar uns de louco aí na rua, dizendo que crê no que eles creem, e nós precisamos aceitar ou engolir de goela abaixo. Por que as pessoas não podem aceitar as nossas atitudes de fé? Nós precisamos ficar firmes e não ser convencidos ou sucumbidos pelo mundo, tendo medo de falar aquilo que crê. Se existe um desejo grandioso em seu coração, visualize esse desejo, declare esse desejo. Se ele estiver em linha com a palavra, queridos, e você estiver agindo em fé, vai acontecer. Não importa o quão distante pareça, o quão impossível pareça, Deus, ele é perito em impossibilidades. Oh, aleluia! Quantas coisas impossíveis de acontecer você já viveu? Porque tem gente, queridos, que está aqui, que o povo em casa dizia assim, rapaz, isso aí nunca vai ser crente, porque não é flor que se cheire. Quem nunca ouviu, irmãos? E hoje você está aqui, contrariando as impossibilidades. Existem pessoas, ou você mesmo já constatou, meu Deus, eu vou aceitar esse Jesus e devolver dízimo. E hoje você está aqui com o envelope azul devolvendo dízimo. Além dos 10%.
Não se conforme em dar só os 10%, contadinho, sempre bota algo a mais. Oh, glória! É dessa forma. É impossível, queridos. O impossível, Deus é perito em fazer. É impossível, queridos, naturalmente falando, nós pegarmos tudo que está na nossa poupança e ofertar na vida de alguém e investir em uma obra. Naturalmente é impossível, porque contraria as normas naturais. Mas nós fazemos por uma direção de Deus e nunca faltou. Já faltou para você? Já faltou para você? Pelo contrário, essas coisas que vai de encontro ao mundo traz um benefício extraordinário para nós. Essa é a nossa postura. Sabe, nós precisamos nos empoderar como cristãos. Vergonha de dizer que é crente? Vergonha de professar a sua fé? Vergonha de quando existe um problema dentro do trabalho, você sabe que você tem uma palavra de fé que pode declarar e mudar aquela situação, mas não tem coragem de falar e declarar a fé em nome de Jesus. Isso aí está anulado, porque está com medo das pessoas falarem ou te reprimir porque você declarou isso. Não, irmãos, você quer ver a solução? Então fale fé. E as pessoas vão poder ver a atitude de fé. E elas vão ser atraídas ao nosso Deus, porque nós agimos à altura da palavra. Meu Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou sendo impactada. Oh, glória. Eita, glória. Quem crê, queridos, nesses textos bíblicos de 2 Coríntios, 4:13, Efésios 2, versículo 8, Hebreus 11, versículo 1. Eles creem no Espírito da fé. Se nós cremos nesses textos, nós cremos que o Espírito da fé existe e que ele atua por meio de nossas vidas. Então nós cremos. Não tem nenhum incrédulo aqui nesse lugar. Oh, glória! Deus é bom. Em 2 Timóteo, vamos abrir a Bíblia, em 2 Timóteo 1, versículo 7. Rapaz, Deus é bom demais. 2 Timóteo 1, versículo 7. Vocês abriram? Diz assim, na NVI. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Estamos falando sobre o espírito de quê? Da fé. E a Bíblia diz que Deus, ele não nos deu o espírito de covardia, mas ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. E sabe, eu gostaria de ressaltar 3 aspectos que existem nesse versículo que fala sobre o espírito da fé. Primeiro aspecto, poder. Deus nos deu o espírito, querido, de poder. Ele nos deu poder, ele não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos deu o espírito de timidez, que nos impede de avançar por medo. Ele nos deu o espírito de poder. E que poder é esse? O mesmo poder, querido, que fez Jesus, contrariando as impossibilidades naturais, ressuscitar dentre os mortos. O mesmo poder que fez com que Deus criasse o mundo. O mesmo poder que fez, querido, com que mortos, com que ossos secos em um vale se levantasse. Esse mesmo poder, ele habita dentro de mim e de você. Foi esse poder que Deus deu. Esse é o poder de Deus. Essa é uma parte do espírito da fé. É um espírito que age com poder. É você reconhecer que você tem esse poder, que você pode agir à altura desse poder e que esse poder vai te favorecer. Porque não é na sua força, é numa força além das suas forças. Sabe quando estamos naquela fase, queridos, que todo mundo já passou uma vez na vida, que dizemos, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que será de mim. Dentro de nós existe o poder. Nós só precisamos despertar. É como se tivéssemos um pavio, um caminho de pólvora. E lá no final tem aquela bomba para explodir. Mas para que exploda essa bomba, você só precisa acender aqui. E gradativamente vai chegando até explodir. É esse
poder que está dentro de mim e de você. Oh, glória! O poder, essa palavra poder no grego é a palavra dunamis, que quer dizer o poder explosivo do Espírito Santo. E aonde é que está o Espírito Santo? Dentro de uma caixa de sapato. Dentro do gasofilácio da igreja. Está dentro de você. Está dentro de mim. É esse poder explosivo que está dentro de nós. Mas quando vier uma situação desfavorável, acenda o pavio. Acenda a faísca de pólvora. Acenda, queridos, que já existe dentro de você e faça explodir. Porque quando explodimos, queridos, eu anotei algo que eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Olha só, dentro de você existe o poder da dinamite, que é capaz de destruir tudo, diga tudo. Todas as impossibilidades. Todas as circunstâncias que tentam, diga tentam, me impedir de avançar em fé. É esse poder que está dentro de mim e de você. E sabe, quando a destruição das impossibilidades cria espaço para a possibilidade da fé de Deus para nós. Quando existe um edifício que precisa ser implodido, ele não vai ser implodido por um acaso. Existe um plano de fazer algo melhor. Quando vier as impossibilidades, você vai falar o seguinte para as impossibilidades. Impossibilidades, eu tenho o poder destruidor da dinamite dentro de mim e eu vou acender o pavio agora. Já vai começar a tremer. Porque quando as pessoas estão colocando dinamite nos pontos chaves de um prédio que precisa ser desativado, já fica aquela coisa, eu fico longe. Eu preciso me afastar porque a qualquer momento pode explodir. Embora as pessoas que estão lá sabem que não vai ser agora. Mas as pessoas que estão vendo que aquele prédio vai ser destruído, já fica temeroso. Imagina, queridos, isso na minha e na sua vida. Quando você abrir a boca e dizer impossibilidades, já coloquei as dinamites. Ela já vai começar a se afastar. Impossibilidades, eu já vou acender o pavio. Ela já vai se afastar. Impossibilidades é agora. E rompe, queridos, e explode. E como é, Fernanda, que eu ativo, queridos, buscando o Senhor. Buscando o que está escrito nessa palavra. Essa palavra ela não pode ser inválida para nós. Queridos, pensa junto comigo. Se a palavra de Deus não trouxer o que você deseja, quem é que vai trazer? Não vai ser a força do seu braço. Não vai ser o seu muito conhecimento natural, porque é limitado. Aquilo que Deus tem para mim e para você só vamos alcançar por meio da fé. Oh, glória! Sabe, queridos, existe uma inconformidade dentro de mim. Eu não vou viver uma vida limitada. Eu vou alcançar coisas extraordinárias. E eu já tive a oportunidade para falar. Se vocês conversarem comigo, vocês vão dizer, que menina é essa desse tamanho e pensa essas coisas? Eu prefiro nem falar para todo mundo, queridos, para não assustar. Ou para não minar a minha fé. Oh, glória! Pense nisso. Gente, Deus é bom. Sabe, quer dizer, a título de curiosidade, sabe quantas vezes existe a palavra poder na Bíblia? 1672 vezes. Ou seja, tem pouco poder na Bíblia, né? Só o nome. Imagine o que ela, por si, ela não pode fazer. Só o nome poder tem essa quantidade. Imagine o que ela por si só, ela não pode fazer através da minha e da sua vida. Nós não estamos vivendo um evangelho de contos de fada. Se o irmão Reagan, queridos, ele conseguiu viver uma vida extraordinária de fé, nós podemos. Se o apóstolo Bundy, ele conseguiu, com uma visão que estava dentro do coração dele, trazer essa palavra para a vitória da conquista, que antes de vir para cá nem conhecia. Imagine eu e você, com rema, com a escola dominical,
dominical, com palavras poderosas domingo à noite, 2 vezes, muitos de nós escutamos. Com terça-feira, culto de oração, que queridos, cada dia um melhor do que o outro. E eu vou confessar uma coisa a vocês. Tem dias que eu estou escalada no DI, tem horas que meu coração fica apertado. Quando tem oração, que quando acaba, diz, rapaz, foi céu na terra. Eu disse, meu Deus, porque eu gostaria de estar aqui. Embora eu estava fazendo um bom serviço lá, tá bom? Não reclamando. Mas o desejo de estar no meio desse ambiente, e muitas vezes nós temos a oportunidade de estar e decidimos não estar. Como é que vamos nos fortalecer na fé e romper com as circunstâncias? Dá para entender que o problema não está na palavra, o problema está nas nossas ações. Vocês me amam, né? Oh, glória! Eu sei, meu filho. O poder criativo de Deus está disponível para que possamos dar forma, por meio da fé, a tudo que desejamos. Deus, ele não trancou o poder de Deus e disse, agora eu vou dar limitado o poder para vocês. Não, está disponível, nós aqui pegamos. Amém? Segundo ponto, queridos, que eu gostaria de falar, segunda característica do espírito da fé, amor. A Bíblia diz, é um texto que todo mundo conhece, mas vamos falar sobre ele, que a fé, ela opera, ela atua por meio do amor. Em 1 João 4, versículo 7, diz assim, amados, está falando conosco, tá bom? Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, Deus é amor, é importante. Mas, Fernanda, fé e amor, eles precisam andar juntos. Porque sem amor, queridos, a fé fica improdutiva. Amém? Em 1 Coríntios 13, versículo 13, eu vou ler para ganharmos tempo, diz assim, permanece agora essas 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Em Gálatas 5, versículo 6, diz assim, porque os que estão em Jesus Cristo, estou lendo acho que é na Nova Bíblia Viva, porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé, que é a fé. Tudo quanto precisamos. Vocês precisam de fé? Então a Bíblia diz assim, porquanto tudo quanto precisamos é a fé, operando pelo amor. Se você e eu, se nós queremos ter uma boa trajetória de fé, nós precisamos andar em amor. E a Bíblia diz que em João, vocês não precisam abrir, João 4, versículo 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Assim como a fé procede de Deus, o amor também procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus, querido, porque nós temos uma prova de amor. Deus nos deu uma prova de amor entregando o seu Filho para nos favorecer. Deus nos deu uma prova de amor quando Ele não desistiu de nós, quando nós nem acreditávamos em nós. E acho que foi Ana Júlia, ou foi Diogo que me perguntou, é importante, amor, você se achar bonita? Eu digo, claro que é importante eu me achar bonito. É importante você acreditar e você dizer que você pode andar em amor, é importante. É importante você crer que é necessário ter o amor de Deus dentro do nosso coração, não apenas em palavras, mas nas ações que fazemos. Porque se nós não andamos em amor nessa vida, vamos ser impossibilitados de andar em fé. Porque a Bíblia diz, não é Fernanda que está dizendo que a fé, ela opera, ela atua, ela age por meio do amor. Aleluia! Muitas vezes precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Será que eu estou andando em amor? Por que as coisas estão travadas? Por que determinadas coisas não acontecem? Não questionando o Senhor, porque o Senhor ele não foi criado para ser questionado. Deus ele foi feito, ele existe para ser obedecido. Mas as nossas ações elas podem ser questionadas e indagadas por nós mesmos.
Porque muitas vezes as coisas não estão sendo produzidas porque não estamos andando no nível de amor suficiente para que a nossa fé seja uma fé produtiva. Amém? E o que é andar em amor, queridos? É andar como Deus andou, como Jesus andou aqui na terra. Não me importa se levantam calúnia contra a minha vida, não me importa se falam mal de mim, não me importa se estão falando mal da minha igreja, não me importa se hoje eu acordei bem ou não, eu preciso andar em amor. Não me importa, queridos, se hoje de manhã eu acordei com a minha casa inundada e eu venho para a igreja chateada e eu desconto nos meus irmãos tudinho porque eu estou com raiva. Não importa, queridos, essas coisas ficam lá. Quando você voltar, você arregaça as calças e vai limpar o que está sujo. E aí você vai agir em fé. E aí a sua fé vai ser produtiva, porque quando você declarar, você vai ter a plena consciência. Você vai ter o seu coração limpo, que você não andou em desamor com ninguém. Isso é muito sério, porque nós precisamos ter o cuidado, queridos, de agir como Jesus agia aqui na terra. Vocês já viram Jesus ser grosseiro com alguém? Alguém já viu na Bíblia? Já viu Jesus responder, dizer, pronto, agora vou dizer umas boas liberdades para ele, porque ele precisa ser colocado no lugar dele. Já viu Jesus agir dessa forma? Já viu Jesus quando um marido diz alguma coisa? Ou Jesus não, né? Porque Jesus é homem. É homem, gente, assim. Entendam. Você já viu, queridos, uma pessoa que anda em fé responder na mesma moeda? Uma pessoa que anda em amor, diz, tá bom, me disse uma, eu digo duas. Me disse duas, eu digo 4. Porque queremos mostrar, não queremos estar por baixo. Mas, na verdade, isso não é estar por baixo. Agir dessa forma vai nos colocar por baixo. Mas agir em amor vai nos colocar a um nível mais elevado. Porque nós não demonstramos para as pessoas que somos superiores por aquilo que nós dizemos, mas pelas nossas atitudes em andar em amor. Amém? É importante, queridos, todos os dias nós somos treinados a andar em amor. Porque nós estamos em um mundo que muitas coisas se levantam para nos tirar do foco. Amém? Todo dia, irmãos, é um funcionário, é uns filhos... que seus filhos nunca tiram vocês do sério. Só as minhas. A de 12 e a de 15. Tira a gente do sério. Mas a gente tem que andar em amor com eles também. Não deixar de corrigir, mas andar em amor. Não ser ignorante, não ser bruto, não ser bruta. Mas andar em amor e corrigir em amor. Por quê, queridos? Eles vão ver e vão aceitar aquela correção de bom grado. Porque o amor constrange, o amor ajuda, o amor amolece o coração. Quando a correção, queridos, ela é dada em amor, você recebe tranquilo. Agora, se alguém vier dar uma correção com um ar de soberba, de arrogância, de que é superior, queridos, naturalmente falando, seu coração fecha. Embora tenhamos a consciência que precisamos da correção. Mas o amor, ele supera todas as coisas. Todos os dias levantam coisas que nos tiram de andar em amor. É você estar na rua, é você estar na fila do banco e chega alguém furando a fila. Você tem uma oportunidade de não andar em amor. Mas você respira fundo, pensa na palavra e diz, tá bom. Você pode falar, dizer que está errado, mas, querido, muita coisa precisamos deixar passar. Nós não podemos levar tudo a ferro e fogo. Não é assim que dizem? Aleluia! E essas atitudes nos deixam nervosos, estressados e desaforados. Por mais calmo que nós sejamos, eu sou uma pessoa super calma, bem tranquila, mas existem coisas que me tiram do sério. Mas nós precisamos respirar fundo e confiar no Senhor. Pai, é o Senhor que faz. É o Senhor que me ajuda. E não deixar que essas coisinhas nos tirem do caminho do amor. Porque coisas muito maiores nós temos para fazer, que é agir em fé. Então a fé, ela precisa operar, mas ela opera por meio do amor. Então precisamos analisar como está a nossa vida no amor. Como eu estou andando em amor.
Se está tudo bem, glória a Deus, continue, parabéns para você. Mas se não está, analisa, queridos, e volta para os trilhos. Retorna para o caminho que vai te levar no alvo da fé. Não deixe as coisinhas tirarem o seu foco. Não deixe as pequenas raposinhas destruir o grande vinhedo. Não deixe as pequenas coisas te impossibilitar de chegar no alvo que Deus tem para você. Vamos firmar a nossa vida baseado no amor de Deus, que já foi derramado em nossos corações. Como o Diogo costuma dizer, não é uma gotinha. Ele derramou e derramou com força. Então nós podemos andar sim em amor. Embora se levante qualquer tipo de situação, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Olha só, eu trouxe um exemplo. Andar em fé sem amor é como uma pessoa ter um carro sem pneus. Ninguém pode dizer que Diogo não tem um carro. Porém, o carro dele não tem pneus. Ele vai para algum lugar? Então, andar sem fé. Andar em fé sem amor é como se tivéssemos um carro. Eu tenho um carro. Vocês estão vendo meu carro estacionado na garagem. Mas ele não tem os pneus. Ele não vai me levar aonde eu preciso que ele me leve. Ou seja, eu preciso que a fé me leve aonde Deus diz que eu vou. Mas eu preciso dos pneus, que é o amor. Oh, glória! Eu achei fantástico esse exemplo, queridos, quando eu li. Então, a nossa fé, o nosso carro, ele tem pneu, tá bom? E ele vai nos levar no destino correto, com os pneus do amor. Glória a Deus. Eita glória! Fé sem amor, ela é improdutiva. E o próximo ponto que eu gostaria de falar é sobre moderação e equilíbrio. E de acordo com o dicionário Strong, moderação é a estabilidade de mente, autocontrole, sobriedade, mente equilibrada que freia os próprios desejos e impulsos. Moderação é você evitar exagerar. Todos nós vamos chegar a um nível de fé e ser gigantes na fé. Mas nós sabemos que a fé também é equilibrada. Nós não podemos sair agindo de todas as formas, dizendo eu estou agindo em nome da fé e envergonhar o nosso Deus. Existe algo chamado moderação e equilíbrio, que nós precisamos andar nesse trajeto também, tendo poder, vivendo no amor e no equilíbrio, para que possamos ter uma vida de fé muito bem sucedida. Se nós andarmos nessa forma, querido, tudo vai cooperar para o nosso crescimento e para o nosso bem. Amém? Eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia, porque é um livro equilibrado, se é que podemos chamar de livro, é algo fantástico, que livro é um nome pequeno para denominar a Bíblia. Fantástico, e a Bíblia ela é equilibrada. Deus, ele é um Deus equilibrado. Jesus, quando andou na terra, ele andou de forma equilibrada. E nós precisamos andar em fé, ser gigantes na fé, mas sermos equilibrados. Não andar fazendo todo tipo de coisa e dizer que está fazendo em nome da fé. E depois essas coisas não são honradas, porque nós não estamos agindo com o equilíbrio necessário. Amém? Olha só. Que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Tenha fé na sua fé. Queira desenvolver a sua fé. Seja equilibrado nas suas ações de fé. Amém? Eu vou dar alguns exemplos, mas é o seguinte. Não queira ter fé na fé dos outros. Dizer, rapaz, diga aí, alguém diga o nome de uma pessoa de fé que você conhece. Pronto, pastor Paulo. Nós sabemos que o pastor Paulo é um homem de fé. E irmãos, fé tem ações correspondentes. Alguém já viu onde nós congregávamos antes, na Gesiel Norberto? Quem já esteve lá? Se você não esteve, dá uma passadinha naquela rua e veja onde nós congregávamos. E hoje estamos aqui. E alguém já veio nesse lugar, quando não era a Igreja Verbo da Vida? Na Print Conquista, eu já vi. Irmãos,
Era impossível enxergar uma igreja nesse lugar. Eu fiquei horrorizada. Tudo bem, mas é verdade. Dizer algo, nós tínhamos o valor em mãos para reconstruir, irmão, porque isso aqui foi reconstruído. Isso aqui não tínhamos, mas chegou pela fé. Mas eu não posso basear a minha fé na fé do pastor Paulo. A fé dele é para ele. Mas eu tenho que basear a minha fé e atingir os meus alvos baseado na fé que Deus me deu, como está escrito aqui. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Não está escrito, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé do pastor Paulo. Ou seja, eu vou botar fé na fé do pastor Paulo para eu alcançar tudo que o meu coração deseja. Ô, irmã, ia ser fácil demais, porque o pastor Paulo pensa grande. Ele é um homem de fé. Eu sou casada com o Diogo, mas eu não posso basear a minha fé na fé dele. Ele pensa de uma forma, ele desenvolveu a fé dele de uma forma, e eu tenho desenvolvido a minha fé de uma forma. É claro que como marido e mulher nós podemos unir a nossa fé se estivermos de comum acordo. Mas se ele pensa algo e eu penso algo, eu não posso achar que eu vou conseguir o meu carro automático baseado na fé de Diogo. Auto e automático baseado na fé dele, porque talvez ele não esteja no mesmo nível de fé que eu. Meu amor, eu sei, você tem uma fé grande. Mas eu sei que eu vou ter, queridos. Aleluia. Ou seja, eu vou conseguir com a fé que eu tenho, não com a fé que ele tem. Embora ele tenha muito dinheiro e ele pode me dar de presente. Oh, glória. Entendeu? Mas eu trouxe esses exemplos para nós entendermos como é simples. E muitas vezes nos frustramos e dizemos que a fé não funciona porque estamos baseando nossos desejos para que os nossos desejos sejam realizados na fé do outro. A fé do outro não vai fazer com que você realize aquilo que a sua fé pode produzir. Oh, glória! Por isso que existe uma grande importância, meu irmão, de nós desenvolvermos a nossa própria fé. Oh, glória! Vamos nos esforçar em não ser preguiçosos espirituais. É muito fácil, queridos. Agora, a Ana Júlia e Maria Eduarda já são grandinhas. Elas têm tantos alvos que tem horas que eu digo assim, Jesus, ajuda. Mas elas precisam desenvolver. Eu falo, ei, não bote sua confiança em mim, no seu pai, não. Vá orar. Deus pode lhe dar. Sabe, quer dizer, tem coisas que eu posso dar para elas. E eu não estou aqui, e você como pai e mãe não está aqui para reter o que você pode dar para os seus filhos. Mas precisa existir um equilíbrio. Você precisa fazer com que seus filhos orem e eles vejam o desenvolvimento da fé deles, porque você pode estragá-los. Amém? Oh, glória, assim somos nós. Temos um pastor cheio de fé, que rompe em fé, que vai ter a maior igreja da cidade de Vitória da Conquista. Mas não pense, queridos, que você vai sair do estágio que você está, baseado na fé do pastor Paulo. Você precisa desenvolver a sua fé. Chegar no nível que você quer alcançar por meio da sua fé. Aleluia! Oh, glória! Vocês estão animados? Isso vai nos chacoalhar, queridos, e tomarmos uma nova perspectiva, uma nova atitude. Chega de viver na mesmice. Chega de obter os mesmos resultados. Precisamos romper em fé. Oh, glória, fé equilibrada não anda dizendo por aí que vai fazer tudo. Não, pronto. Meu desejo agora é conseguir a minha casa, mas ela vai ter que ser no Vila Constança. Glória a Deus pela sua fé, você pode alcançar. Mas não vai lá, dar vários cheques, várias coisas, dizendo que vai morar no Vila Constância e não tem condições de pagar nem a luz em um condomínio de lá. Fé é equilibrada.
Vai de degrau em degrau, de vitória em vitória, você vai chegar lá. Hoje você mora no Greenville, amanhã você pode morar no Vila Constância. Hoje você mora no Mirante da Conquista, amanhã você vai morar onde, meu bem? Ele sabe onde ele vai morar. Mas hoje eu moro no Mirante da Conquista. Hoje eu pago aluguel, amanhã eu vou pagar a parcela da minha casa. E depois de amanhã eu não vou mais pagar a parcela da minha casa porque vai estar quitada, eu vou comprar outra casa. Mas é assim a fé, queridos, a fé é de passo em passo. Por isso que é importante ter equilíbrio nas nossas ações. Porque Deus, ele não é louco, Deus, ele não é desequilibrado, ele nunca foi. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. E nós vamos avançar no Senhor, andando em uma vida de fé, tendo equilíbrio. Porque, queridos, pronto, eu digo aqui para todo mundo que eu vou morar em determinado lugar. Conto, saio contando os 4 vezes, e depois não acontece. Não, mas eu estou agindo em fé. E depois não acontece, quem é envergonhado é o Evangelho. Porque, meu Deus, essa menina prega a palavra. Diz que agiu em fé nisso, naquilo e naquilo outro. Eu não vi nada acontecer. Envergonha o Evangelho. E as pessoas não vão crer, porque as minhas atitudes não corresponderam à fé real. Amém? Por isso que é importante termos equilíbrio em tudo que fazemos. Vamos ser gigantes na fé. Diga, eu vou ser gigante na fé. Porém, equilibrado. Oh, glória! Deus é bom. Eita, Jesus. Olha só que eu anotei e eu gostaria de concluir aqui com isso. Uma mente equilibrada, moderada, jamais responde às impossibilidades de forma natural. Responde sempre com fé e guiado pelo Espírito Santo. Uma mente equilibrada, ela não sai por aí dizendo que não vai conseguir. Ou não sai por aí dizendo que vai conseguir algo que a sua fé não alcança. Uma mente equilibrada fala a fé do jeito que é. Como é fé do jeito que é? Queridos, parece aquela coisa de criança. É você de degrau em degrau, de glória em glória, se alimentando da palavra e sua fé vai crescendo e desenvolvendo. Vai chegar um nível que você rompe e que tudo que você desejou já aconteceu. Amém? Sem aquela pressão, sem aquela cobrança. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Vai acontecer, tenha calma. Fique tranquilo, Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu queria finalizar e nós vamos fazer umas confissões de fé. E para isso nós vamos ler Romanos 4, versículo 19, que diz assim: oh, glória! Deus é bom. Vocês estão comigo aqui? Deixa eu só encontrar aqui. Olha só, vou ler aqui na Nova Bíblia Viva. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos. E Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação às promessas de Deus tornariam-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essas promessas, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Ou seja, ele creu em Deus, ele confiou em Deus, ele estava plenamente convicto que aquilo que ele prometeu era fiel para cumprir. Então, queridos, vocês, essa manhã, precisamos estar plenamente convictos de que o Deus que prometeu tudo que existe de promessa na minha e na sua vida, Ele é poderoso para cumprir. Não importa quais sejam as impossibilidades que se levantam para impedir que você avance. Deus é poderoso para cumprir, porque assim como foi com Abraão, que nós podemos considerá-lo como pai na fé, assim é comigo e com você. Não existem impossibilidades para nós. Nós passamos por cima delas pela fé. E vamos fazer umas declarações. Gostaria que vocês se levantassem. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Glória a Deus.
Deus é bom, vamos sair alimentados da palavra, cheios de fé e rompendo com todas as impossibilidades. Glória a Deus. Depois eu gostaria que você, Gabi, cantasse aquela música que eu vou construir. Olha só, eu falo, vocês vão repetir, tá bom? Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Não vou enfraquecer na fé. Faço todas as coisas em Cristo. Ele me fortalece. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. As impossibilidades não são maiores do que a minha fé. Oh, aleluia. É Deus que opera em mim o querer quanto o efetuar a sua boa vontade. O Senhor é o meu pastor. Não ficarei desejando, nem terei falta de nada. Aleluia. São coisas que estão na Bíblia e que nós podemos declarar diariamente. Faça as suas confissões, queridos, pessoais, baseadas na palavra. Pegue as suas anotações. Se você não tem, crie o hábito de anotar confissões de fé no post-it, numa folha de ofício, coloca na geladeira, deixa a altura dos seus olhos, mas não para que vire paisagem, mas para que você possa declarar em fé e ver essas coisas acontecer, porque Deus é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele opera em mim e em você, tanto o seu querer como o seu efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Aleluia! A boa vontade de Deus nos favorece. A boa vontade de Deus nos faz avançar. A boa vontade de Deus está sobre essa igreja, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. A boa e poderosa mão do Senhor está agindo em seu favor. Não retroceda. Ainda que todos digam aí fora, você é louco, você é louca, eu fico firme na fé, porque o meu Deus me faz bem sucedido. Oh, irmãos, como diz Aline, se você soubesse o que está diante de você, as nossas atitudes seriam outras, as nossas ações seriam outras, a nossa ousadia em meio às circunstâncias seria outra. Nós nos levantamos nessa manhã e rejeitamos, em nome de Jesus, toda e qualquer impossibilidade que nos afete. Rejeitamos na autoridade do nome de Jesus todo o quadro que Satanás pintou e colocou diante dos nossos olhos. Aniquilamos e anulamos na autoridade e no poder que existe no nome de Jesus. Crescimento acelerado, expansão já chegou, não apenas para essa igreja, mas para nós que estamos a palavra. Existe sim um crescimento do Senhor, existe o crescimento acelerado, existe a expansão e nós estamos expandindo, estamos alargando as nossas tendas.